Caso surpreendente. O Nate aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, e em seguida fala que ela tá muito bonita. E quando ele pergunta o nome dela, ela pergunta para que ele quer saber o nome dela. Ele responde dizendo porque, como ele disse, ele achou ela bonita. Ela fala que realmente agradece, mas diz pra ele que ela não sai dizendo o nome para pessoas que ela não conhece. Ele fala que não seja por isso e tenta se apresentar para ela. Ela fala que ele tá dando em cima dela e que ela tá sozinha e que ele não deveria estar fazendo isso. E quando ele pergunta por que não, ela fala porque é estranho. Ele pergunta se ela acha estranho duas pessoas interagirem. Ela fala que está tentando ser legal, mas ele está se aproximando de uma mulher que só está querendo seguir a vida dela. E quando ele pergunta se ele não pode nem dar um oi, ela diz que não e fala que está indo almoçar. E ele fala que ele também. E agora ela fala que ela vai para um lado e que é para ele ir para o outro lado, e fala que foi um prazer conhecê-lo. E quando ele pergunta se ele pode pegar o número dela, ela fala que não tem telefone. E como o Nate continua andando na direção dela, ela fala para ele ficar onde ele está. Ele fala que não está seguindo ela e sim indo para o carro dele. Então ela pergunta se esse é o carro dele. E ele fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que é um carro muito legal e pergunta de que ano é o carro. E depois que ele fala que o carro é 2020, ela pergunta se não é 2022. E como ele fala que não, ela lamenta. Pelo visto o nível de exigência tá bem elevado. E agora ele tenta pegar o número dela novamente. Bom, eu nem preciso dizer o que aconteceu. Ele pergunta que tipo de comida que ela gosta, e ela diz pra ele que ela gosta de pizza. Ele fala que não tem comido pizza porque ele está numa fase mais light. Então ela pergunta o que ele come. Ele fala que gosta de tigela com açaí, frutas e granola. E depois que ela fala que realmente é muito bom, ele fala que começou a malhar há pouco tempo e começou a gostar disso. Ele fala que já no caso dela, ela não precisa de academia porque ela já tem um corpo muito bonito. E quando ela começa a mencionar o carro dele novamente, ele pergunta se ela quer entrar. E ela diz que sim. E dentro do carro a conversa começa a ficar cada vez melhor. E ela fala pra ele que ela tem muito pra oferecer, e diz que ela trabalha, cozinha e limpa, e fala também que ela é o pacote completo. Mas não demora muito até o Nate falar pra ela que ele tá achando que ela está mentindo e que ela mudou de ideia por causa do carro. E quando ela fala pra ele que não é verdade e pergunta por que ele acha isso. Ele fala que pela maneira que ela voltou perguntando se o carro é dele. E então ela muda completamente o comportamento e fala que provavelmente esse carro deve ser alugado. O Nate começa perguntando se é uma piada. Em seguida fala que ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro dele e procurar alguém que tenha um carro 2022. E ela sai do carro dizendo que realmente o carro dele já está muito velho para ela. Esse vídeo começa com o Nair Price perguntando para essa garota se está tudo bem. Ela pergunta se ele não está vendo que ela está no telefone. Então ele pede para ela dar uma pausa para poder falar com ele. E quando ele tenta se apresentar para ela, ela fala que esse cordão dele é falso. Ele diz que vai falar com ela rápido, mas ela fala que não está interessada. Então ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala novamente que ela não está interessada. Ele fala que já que ela não quer ir com ele, ela vai ter que ir a pé. Mas agora ela desliga o telefone e pede para ele esperar. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele, que ela viu ele entrando. Então ela fala que não sabia que esse carro é dele. Então ele finge que nada aconteceu e pergunta o nome dela, e em seguida fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta por que ela não quis falar com ele, e ela fala que não sabe. Em seguida ele fala pra ela que ela foi muito rude com ele.
Ela fala que hoje em dia as ruas estão muito perigosas e que ela não costuma falar com estranhos. Então ele pergunta por que ela voltou. E brincando ela fala que ela veio conferir se realmente o cordão dele é falso. Ele fala que é melhor esquecer tudo isso e pergunta para ela se ela quer fazer alguma coisa. Então ela fala para ele que eles poderiam sair para almoçar. Ele fala que seria melhor eles irem para um lugar mais reservado. E fala que eles podem ir para a casa dele e almoçar por lá. E pede para ela entrar no carro para eles continuarem conversando. E dentro do carro, depois de pegar o telefone dela, ele liga e pede para ela atender. Em seguida, pede para ela colocar no viva voz. Então ele fala que ela é muito interesseira e pede para ela dar um fora do carro dele. O Argin pergunta para essa garota se ela sabe que horas que o ônibus passa. Mas a conversa fica um pouco complicada porque ela não fala fluentemente inglês, mas acaba dizendo para ele que ela não sabe informar. E falando um espanhol muito esquisito, ele pergunta se ela não tem pelo menos uma noção. E ela diz para ele que talvez aproximadamente uns 15 minutos. Ele pergunta se essa é a bolsa dela, e dá pra ver que ela fica preocupada. Então ele fala que ele achou a bolsa dela muito bonita. Ele pergunta se ela não fala inglês e em seguida fala que ela é uma gracinha. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta por que ela está tão bem vestida, sentada ali sozinha, e pergunta se ela tem namorado, e ela volta a se preocupar novamente. Então ela fala que não está entendendo nada do que ele está dizendo. Ele fica algum tempo por ali tentando uma aproximação, mas a todo momento ela finge que não está entendendo o que ele está dizendo. Quando o suposto funcionário dele chega com o Porsche, ele fala que ele chegou atrasado. Mas agora ela vai se aproximando e diz que precisa falar com ele. E falando inglês perfeitamente, ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela fala que pensou que ele fosse um mau elemento. Ele fala que percebeu e pergunta se ela quer dar uma volta para eles conversarem. E como ela aceita a proposta dele, ele fala que vai dar a volta para abrir a porta para ela. E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele acaba conseguindo marcar um encontro com ela na parte da tarde. E fala que o motorista dele vai passar na casa dela para pegá-la. E na parte da tarde ele volta. E depois de alguns minutos ali dirigindo, ele resolve parar o carro e pede para ela descer. Então ela pergunta o que está acontecendo, e ele fala que vai contar para ela. Ela pergunta se isso é uma piada. Ele fala que é até engraçado porque no começo ela disse que não falava inglês. E fala para ela que logo ali na frente tem uma câmera. Então ele conta para ela que depois de analisar tudo o que ela fez, eles concluíram que ela é uma interesseira. E ela volta a falar em espanhol novamente e vai ficando cada vez mais nervosa. E o Argin termina dizendo que ela pode continuar se divertindo, fingindo que é mexicana. O Landan se aproxima dessa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome dela pra ele, ele pergunta por que ela tá olhando assim pra ele. E depois que ela fala que por nenhuma razão, ele pergunta pra onde ela vai. E ela fala que tá indo pegar o carro dela.
Mas quando ele pergunta de onde ela fala que só está querendo relaxar e que não está querendo conversar agora. Ele fala que pensou que talvez eles pudessem se conhecer melhor. Mas ela fala que não, e ele pergunta por que não. E quando ele pergunta se ele não faz o tipo dela e ela fala que não, ele fala que tudo bem e fala pra ela ter um ótimo dia. Mas assim, de repente, ela resolve voltar e pergunta o nome dele. E depois que ele fala o nome dele, ela se apresenta pra ele. O Landon fala pra ela que está parecendo que ela está tendo um dia difícil. Ela fala que realmente ela não está tendo um dia muito bom. Ele fala que ele poderia ter feito o dia dela ficar muito melhor. Então ele pede o número dela e fala que seria melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. E dentro do carro, na hora de salvar o número dele no telefone dela, ele escreve a frase "Eu sou interesseira" e pede para ela ler. E quando ela lê a frase, ele fala que ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro dele. O Landon aborda essa garota e fala que ela é muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E como ela fala que está bem, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que está tudo bem com ela e pergunta se está tudo bem com ele. Ele fala que está tudo bem e se apresenta para ela. E depois que ela fala que precisa ir, ele pergunta para onde ela vai. E ela fala que vai encontrar as amigas dela. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que tem namorado. Então ele pergunta por que o namorado dela deixa ela andar a pé. Então ele pede o número dela, mas ela fala para ele que ela não tem telefone. Ele fala que ele acabou de ver o telefone na mão dela. Mas percebendo que realmente ela não estava interessada, ele deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela volta perguntando se o carro é dele, ele fala que com certeza, já que a chave está na mão dele. Então ela pergunta onde ele estava pensando em levá-la. Ele fala que na verdade não estava tentando levá-la para nenhum lugar, só queria conhecê-la, mas ela não deu nenhuma chance para ele. E quando ela fala que pensou melhor e que gostaria de conhecê-lo, ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e lembra que ela acabou de dizer que tinha um namorado. Ela fala que realmente tem namorado, mas que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Então Landon fala para ela que realmente isso não é da conta dele. Quando ela pede uma carona para ele, ele pergunta por que ele faria isso. E já ela pergunta se ele não gostaria de ter o número dela. Ele fala que tentou pegar o número dela, mas ela disse que nem sequer tinha telefone. E depois que ela pergunta se eles poderiam continuar a conversa dentro do carro, o Landon acaba aceitando. E dentro do carro estava indo tudo muito bem, até o momento em que o Landon fala para ela que na mesma hora que ela viu o carro dele, ela resolveu mudar de ideia. E fala também que nunca ficaria com ela porque ela é muito interesseira. Ela pergunta se ele aborda garotas aleatórias na rua só para depois chamar de interesseira. E quando o Landon fala para ela que está sendo filmado, ela fala que é muito bonito o que ele está fazendo. E fala também que se ele postar esse vídeo no YouTube, o advogado dela vai tirar tudo o que ele tem. Ele fala que não se importa e pede para ela dar um fora do carro dele. O Nair Price aborda essa garota e fala que ela é uma linda coelhinha de neve. Mas como ela responde dizendo que não é nada disso que ele está falando, ele pergunta qual é o nome dela. Mas ela diz para ele que não está interessada. Então ele pergunta se não estou interessada é o nome dela. Mas ela simplesmente fala que não. Então ele pede o número dela, mas ela fala que ele não faz o tipo dela. Então ele pergunta qual é o tipo dela. Mas como ela nem sequer responde a pergunta dele, ele fala para ela: "Não, tudo bem, bom dia."
E também fala para ela que ela não está sozinha aqui nesse mundo. E agora, quando ela volta perguntando se o carro é dele, ele fala para ela: "Você me viu entrando no carro, certo?" Então ela fala que o carro dele é legal, e já ele agradece. Ele pergunta se ela já andou num carro desses antes, mas ela fala que nunca. Ele fala que provavelmente ele vai ser o primeiro a levar ela para dar uma volta de Lamborghini, mas que vai depender dela. E pergunta se ela gostou dele, e por mais engraçado que pareça, ela fala que sim. Ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje. E ela responde dizendo que está querendo dar uma volta no carro dele. Ele pergunta como ele vai levá-la para dar uma volta se ele ainda nem conhece ela. E depois que ela diz para ele que ele pode conhecê-la, ele fala que nem sabe se ela tem namorado. E de uma forma nada convincente, ela fala que não tem namorado. E ele fala que tá achando que ela tá mentindo para ele. E também fala que ele tá achando que ela gostou mais do carro do que dele. E diz para ela que ela deveria estar conversando olhando para ele e não para o carro dele. E depois pergunta se ela quer entrar no carro. E como ela fala que sim, ele fala que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro, nós já vamos direto ao ponto em que ela pede para ele levá-la para o shopping. Mas quando ele pergunta se ela tá com dinheiro, ela fala que não e fala que vai ser por conta dele. E ele pergunta por que seria por conta dele. E depois que ela fala porque ele dirige uma Lamborghini, ele pergunta se ela acha porque ele tem uma Lamborghini, só por conta disso ele deveria pagar tudo para ela. E ela fala porque ele está querendo levar ela para sair. Ele fala que já não está interessado porque ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro dele.